Se você imaginar o quanto o ambiente onde você está inserido influencia na sua vida, você seria um assunto que todos os dias você ia analisar, todos os dias você ia checar o que o ambiente tem feito com você. Lembre-se, o ambiente sempre vence. Se o ambiente sempre vence, tem 2 casos: ou você, vai dominar esse ambiente, ou você vai ser dominado por ele. Porque se você realmente não analisar o ambiente que você está inserido, sabe o que acontece? Você vai agir de forma natural, como se nada tivesse acontecido, e o ambiente vai te manipular. Alguns dias atrás nós fizemos uma aula sobre a lei da atração, que ela é poderosa, e o ambiente faz parte disso também. Porque a sua energia que você carrega, a influência que você tem, nem sempre ela consegue transformar o ambiente que está à sua volta. Então, o que acontece? Você vai ser dominado, você vai ser pressionado por ele. Existe um estudo que fala o seguinte: você é a média das 5 pessoas ao qual você convive. Então, se você olhar para as 5 pessoas com quem você mais fala, você é a média delas. Caso você queira romper isso, o que você precisa? Conhecer novas pessoas. E como é que conhece novas pessoas? Indo para novos ambientes. Novos ambientes te faz você conhecer novas pessoas vão fazer você ter novas experiências, as novas experiências vão te dar conhecimento e sabedoria e vai vir um resultado com isso. Então o ambiente realmente ele influencia. Se você está rodeado de pessoas que são fumantes, você também vai fumar. Está rodeado de pessoas que gostam muito de bebida alcoólica de forma demasiada, você também será o próximo. Então, sempre, 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 as pessoas que estão à sua volta, se elas forem negativas, você será o próximo. Da mesma forma, se for positivo, se você está rodeado de pessoas que gostam de estudar, gostam de aprender, são disruptivas, sem dúvida você vai ser o próximo. Se você quer realmente sair do nível que você está e ir para o próximo nível, você tem que já ficar de olho em pessoas que estão no nível que você quer, para você começar a frequentar esse ambiente e automaticamente o ambiente influenciar na sua vida, porque o ambiente ele influencia, ele é poderoso. Por que que ele faz isso? Porque a nossa mente, ela vai captar essa energia, ela vai receber essa energia e se a mente ela capta a energia, automaticamente o seu corpo é obrigado a fazer. Por isso que o mesmo trabalho de você pensar algo negativo é o mesmo de pensar algo positivo. E ao pensar algo positivo, você está atraindo isso para você, você está vivendo isso, a sua mente chegou lá, então seu corpo é obrigado a ir. Por isso que você tem que estar em lugares que as pessoas são positivas. Só o fato de alguém pensar negativo, alguém reclamar, alguém ficar murmurando, aquelas pessoas que tudo para ela nada dá certo, as pessoas que adoram desabafar, ficar falando só coisa triste da vida dela, tudo isso influencia na sua vida, porque tudo é energia. Então, se sua mente alcança, o seu corpo é obrigado a alcançar. Então, uma das melhores formas é você pensar de maneira totalmente positiva e sem dúvida, você vai chegar lá. Então, tudo começa na mente. Então, se você começa a pensar positivo, você vai atrair coisa positiva e você vai influenciar o ambiente onde você está que ele seja positivo. Só que se tiver mais pessoas além de você que pensa positivo, esse ambiente vai explodir, esse ambiente vai ficar maravilhoso. Então você tem que sempre estar nesse tipo de ambiente. Você nunca pode estar num ambiente em que você sabe mais, porque como você sabe mais, você não vai estar aprendendo nada. Você sempre tem que estar inserido em ambientes que você sabe mais e também em ambientes que você é o que sabe menos, porque automaticamente você vai captar essa energia, vai trazer para você e isso vai fazer com que você realmente aprenda coisas novas, viva novas experiências. Então, um fator principal, o que que mais influencia no ambiente? Seus resultados. Nada que você fala vai convencer as pessoas daquilo que elas precisam ouvir. A única coisa que cura as pessoas, que cura as dores, que influenciam pessoas, são resultados. Os resultados são aqueles que você vai conquistando à medida que você vai evoluindo. Nenhum resultado ele vem de forma instantânea. Um resultado ele é acompanhado de micro resultados. São pequenos resultados que vão te apontar para algo maior. Só que se você focar só no algo maior, você raramente vai chegar lá, porque as pessoas acham que tudo é muito distante e acabam desistindo das coisas antes mesmo de começar ou antes mesmo de terminar. Então, qual a dica que eu tenho para dar para vocês hoje?
a maior experiência. Comemore cada micro resultado. O que é um micro resultado? É um pedacinho do resultado todo. E essa comemoração do micro resultado vai animar sua mente, vai animar seu cérebro vai ficar mais produtivo e ele vai espalhar essa energia no ambiente que você tá, que vai contagiar outras pessoas e vai servir de exemplo e essa atmosfera vai mudar. Então você, ao invés de ficar só consumindo energia negativa do ambiente, você está sendo um emissor de energia positiva ao qual você vai inspirar pessoas. Às vezes as pessoas acham que o fato de você fazer um movimento, você está querendo se aparecer, está querendo ser mais do que as outras pessoas, você só está tentando mudar o ambiente, porque nós estamos vivendo hoje num efeito manada terrível. As pessoas só querem ir para o lado negativo, as pessoas só querem investir em coisas que não fazem sentido. E existe tanta coisa boa na vida que você pode investir, que você pode crescer, que você pode se desenvolver, e você tem deixado de fazer isso. Então, seja um influenciador do bem. Pare de ficar seguindo coisas que não fazem sentido nenhum para a sua vida. Tem que ser o influenciador do bem, porque tem pessoas que estão morrendo porque você está calado. Tem pessoas que estão morrendo porque você chega num lugar e você não muda a atmosfera do ambiente. Então, a partir de hoje, anota isso no seu caderno e verbaliza isso. Eu vou mudar todos os ambientes onde eu colocar os meus pés. Para isso você foi chamado, foi para criar esperança. Tem pessoas que estão precisando ouvir alguma coisa e você chega calado. E ao invés de partilhar algo positivo e transformar aquele ambiente, você faz é se contaminar com aquele ambiente negativo. Então, os seus resultados, quem você é, aquilo que você faz, vai mudar as coisas, vai mudar as pessoas. Então, hoje eu tirei esse tema, eu apliquei esse tema aqui para vocês porque é um tema é muito relevante. É um tema muito relevante porque o ambiente ele é o maior transformador. Por que, que a escola, por exemplo, que a maioria das pessoas frequentam, quando eu estudava na escola secular, eu sempre fui um aluno muito aplicado. Eu sempre vi que através da educação, através do estudar, da cultura, de mudar a cultura, eu mudaria a minha vida. E até hoje eu carrego isso. É a educação que transformou a minha vida, foi os estudos que transformou a minha vida. E na escola, sempre a minoria que pensa assim, a minoria que quer estudar, é a minoria que quer fazer coisas boas. E às vezes você começa a entrar naquela brincadeira da turma inteira que não quer nada, e quando você menos se depara, você também está fazendo a mesma coisa que eles. Está deixando de estudar e está levando tudo na brincadeira. E quando eu me deparava com isso, eu me perguntava, mas por que, que eu estou sendo influenciado? Aí foi quando eu descobri, a partir daí, que o ambiente, ele transforma a nossa vida. E a partir daí, sempre me coloquei em ambientes que me trouxessem crescimento. Eu fugia daqueles ambientes. Muitas vezes meus colegas me convidavam para sair, eu analisava, o que que eu vou fazer lá? O que que eu vou aprender lá? O que que eu vou ganhar com isso? E eu não ia. Preferia ficar em casa, fazendo qualquer outra atividade, estudando, lendo um livro, fazendo qualquer coisa, para realmente eu entender que eu precisava crescer, porque eu queria sair daquela realidade que eu vivia. Só que as pessoas elas estão sendo influenciadas demais. Então, por isso que eu trouxe esse tema magnífico. O ambiente, ele sempre vai vencer. A não ser que você crie uma turbina para começar a incentivar as pessoas a também transformarem as suas vidas. Só que hoje a minoria quer fazer isso. Todo mundo quer ter o resultado, mas poucas pessoas querem lutar pelo resultado. As pessoas elas não querem realmente assumir o controle de suas vidas e realmente fazer o que precisa ser feito para mudar a sua vida. Elas querem tudo pronto. Elas querem que um familiar ajude, eles querem que um amigo ajude, mas eles mesmos não querem tomar a decisão e mudar de vida. Então, foge dos ambientes tóxicos. Os ambientes tóxicos, eles vão tirar você de onde Deus quer colocar você, de onde você realmente precisa estar. Muitas pessoas precisam ter uma vida transformada, porque através da transformação da vida delas, outras pessoas serão alcançadas. E como é que você vai ajudar outras pessoas se você não está conseguindo nem se ajudar? Então, mude sua mente, mude suas atitudes, acesse novos ambientes, esteja com pessoas que realmente pensam em crescer.
Pare de ficar fazendo a mesma coisa que as outras pessoas. A nossa vida é como se fosse um funil, ó. Tipo aquele funil que usamos para colocar suco, né, na garrafa. A nossa vida é como se fosse um funil. E o funil ele tem uma parte mais apertada e uma parte mais larga. Todo mundo ele quer estar nessa parte mais larga porque você consegue ficar mais livre, mais solto. Mas a nossa vida sempre é assim. Então prefira primeiro passar na parte mais apertada, para à medida que você vai vivendo, vai tendo mais espaço e fica mais livre. Todo mundo quer estar aqui hoje, ó, curtindo a vida, fazendo o que tem que ser feito, fazendo tudo o que quiser, tudo na vaidade, sem estudar, sem crescer, tudo na mesmice. Aí quando vão ficando mais velhos, vão perdendo o vigor, não têm adquirido nada, aí vão passar pelo funil na parte mais imprensada, vão viver imprensados sem dinheiro, sem oportunidades, sem vigor, porque a idade já se foi. Então, faça o que precisa ser feito para crescer hoje, para você ter uma velhice, ter um sossego mais à frente. Pare de ser imediatista, ficar pensando só nas mesmas coisas e pensando em coisas pequenas que não vai te levar para lugar nenhum. Pense a longo prazo. Mas as pessoas nem fazem um planejamento, nem se perguntam o que, que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos? O que, que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos? E tudo isso sabe por quê? Porque o ambiente ele não te proporciona isso. Você não está perto de pessoas que pensam em longo prazo. Você está só perto de pessoas que são imediatistas. Então não dá para confiar hoje em saúde, não dá para confiar na saúde pública, não dá para confiar na educação pública, não dá para confiar na segurança pública, porque, como o nome já está falando, tudo está banal. Se você não tomar o governo da sua vida e prosperar para você poder abençoar a sua vida e a vida das pessoas que fazem sentido para você, não vai funcionar. E tudo isso começa no ambiente. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar que talvez não seja por falta de força de vontade que você sempre se sabota? Às vezes você tem até vontade de fazer o que quiser, fazer aquilo que precisa ser feito, mas sempre acontece alguma coisa que te tira desse foco. O fator tirar do foco é um fator invisível chamado ambiente. É o ambiente que te sabota. É o ambiente que te leva para o fracasso. É o ambiente que faz você não chegar aonde você precisa chegar, porque o ambiente tem uma força invisível. E essa força invisível ela vai moldar a tua vida de forma com que o ambiente aceite você lá. Por exemplo, se você de repente começar a andar com um grupo de pessoas mal intencionadas, e o que, que você vai se tornar? Uma pessoa mal intencionada. Então o ambiente te obriga mesmo, não tem jeito. Você está num ambiente onde as pessoas elas gostam de muito de guloseimas, fast food. Logo você vai ser uma pessoa fora do peso. Porque o próprio ambiente te força isso. Talvez de primeira mão você não quer, você vai dizer não quero. Segunda, não quero. Na terceira, não, me dá só um pedacinho. Na quarta você já está envolvido nisso. Então, se envolva em algo que vai te tornar uma pessoa plena. Se envolva em algo que você possa sentar numa mesa e as pessoas possam explorar algo de você, que você possa servir as pessoas com conhecimentos, com recursos, porque hoje o mais importante são os recursos que você pode agregar, porque sem seus resultados você não é nada. Não adianta você ficar falando e falando e falando se você não tem resultados. Então, o que que vai te levar para o resultado que você quer? Primeiro passo, mudar sua cabeça. Segundo passo, mudar seu ambiente. Terceiro passo, começar a mudar suas ações. E sem dúvida, o conhecimento que você vai agregar é ele que vai tirar de onde você está e vai levar aonde você quer. Lembra que o combustível que te trouxe até aqui, ele não vai te levar à próxima fase. Não vai. Por quê? Porque se você ficar confiado naquilo que você tem, você já conhece seus resultados. Você já conhece. Então, seja pleno. Seja pleno para você poder oferecer às pessoas o que elas precisam. E às vezes as pessoas nem precisam de tanto, elas só precisam de uma orientação para ir para o rumo certo. Tem muita gente que não quer sua orientação, mas tem muitas pessoas que precisam ser guiadas para sair da vida que elas estão. Então, toda vez que você estiver num ambiente e você se sentir afrontado, o que o ambiente está te afrontando? De duas, uma. Ou você está tentando mudar o ambiente positivamente,
ou você não está sendo deixado levar pelo ambiente. Aí o ambiente te afronta, que é para quê? Para te reprimir. Então, quando você começa a influenciar o ambiente vai dizer assim: epa, o que você está querendo mudar aqui? Está querendo ser mais do que nós? Mas se você continuar falando, continuar insistindo, continuar guerreando, você pode até conseguir, mas é muito difícil. É mais fácil você enganar uma pessoa do que você mostrar para ela que ela está enganada. As pessoas elas não querem saber que estão sendo enganadas. Elas acham tudo normal. Por isso que eu estou aqui todas as segundas-feiras falando para vocês. É necessário você parar de pensar da mesma forma. Comece a pensar fora da caixa, comece a tomar decisões que realmente vão mudar o sentido da sua vida. Você precisa, você precisa encontrar alguém que te afronte, sabe para quê? Para você mudar. Você precisa subir de nível. E nessa pressão que você vai passar, realmente vai subir de nível. Porque o comodismo, ele te mantém onde você está. É quando você encontra alguém que realmente te coloque pressão, que vai fazer você subir de nível. Você precisa encontrar alguém que te incentive a ir para academia e te force a fazer isso. Você precisa encontrar um ambiente que te ajude a estudar mais. Você tem que encontrar um ambiente que te ajude a aprender coisas novas, um ambiente que te force também você a ajudar outras pessoas que estavam na mesma situação que você estava e hoje você mudou, você pode ensinar isso. Mas se você baixar sua energia, você vai ser sufocado pelo ambiente. Então o ambiente ele vai te manipular. Por isso você sempre tem que ter essa pujança, essa autoridade, essa coisa que vai fazer com que você seja um influenciador do bem e não seja influenciado. Hoje nós vivemos numa época tão maravilhosa que é a época da tecnologia, mas poucas pessoas estão tendo essa noção que essa é a melhor época para prosperar, essa é a melhor época para mudar de vida, essa é a melhor época para você realmente usar essa ferramenta para o bem. As pessoas estão segurando essa ferramenta apenas como diversão, como brincadeira, e tem uma ferramenta poderosa na mão que é o celular, que pode ser objeto de ensino, objeto de aprendizagem, objeto de venda, objeto de mudança de mentalidade, de mudança financeira, de mudança em todas as áreas. Mas as pessoas elas estão usando isso somente para brincar, para se divertir. E o tempo vai passando, o tempo vai passando, e você acha que está tudo bem, não está tudo bem. Uma hora você vai precisar de um recurso, porque uma hora a sua saúde vai clamar. Uma hora você vai precisar de algum recurso para ajudar alguém e você não vai ter. Por quê? Porque você continuou brincando. Então não deixe o ambiente te influenciar para o mal. Pelo contrário, invista sua energia de forma com que você incentive também outras pessoas a deixar de fazer o que elas estavam fazendo, a sair da zona de conforto. A zona de conforto ela é muito agradável, ela é maravilhosa, mas a zona de conforto ela é perigosa. Ela vai te parar. Ela vai parar os teus sonhos, ela vai parar os teus desejos, ela vai parar a tua vida. E quando você pensar que não foi parado, o tempo passou e você não vai ter mais aquele vigor para correr atrás de tudo que você precisava para mudar de fase. A nossa vida é como se fosse um jogo, lembra disso, que é cheio de fases e a cada fase você vai acumulando poderes. E esses poderes eles vão te levar e te deixar mais forte em todas as áreas, na área financeira, na área intelectual, na área almática, sentimental, na área espiritual. E quando você leva tudo que você ficou mais forte para a próxima fase, você vai ter que aprender de novo, porque a outra fase é mais difícil. E quando você consegue conquistar todas as vitórias da segunda fase, vai para a terceira e para a quarta. E esse jogo da vida, ele só vai chegar no fim quando você descansar. Mas você vai deixar um legado para quem ficar gigantesco. Qual legado você está deixando? Qual o significado do seu nome para a sociedade, para sua família? Você está sendo um orgulho ou está sendo uma decepção? Então, entre em ambientes, ande com pessoas que vão realmente colocar pressão em você para você mudar de fase. Às vezes você quer até que há um desejo de alguma coisa, mas você está de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. Elas não vão acontecer, o ambiente está te parando. As pessoas que estão à tua volta estão te parando. Não é que você vai deixar e jogar tudo para o alto e esquecer as pessoas ao qual estão à sua volta.
Mas tem pessoas que eram para ter ficado na fase anterior, porque elas não querem mudar e não adianta, você não vai mudar elas. Há muitos anos que eu tento incentivar a tecnologia na vida das pessoas, mostrar que a tecnologia pode transformar as pessoas, mas elas não querem. Quantas pessoas que eu já encontrei, que eu já aconselhei, que eu já falei algumas coisas, ensinei algo, e eu olho para a vida delas e elas continuam a mesma coisa. Nunca praticaram nada que eu ensinei e estão paradas e acham que a culpa ainda é nossa, que nós não carregamos elas na cabeça. Eu jamais vou carregar alguém. O que eu tenho que fazer? Incentivar, ensinar. Você tem que estar num ambiente que realmente você seja um incentivador ou você esteja crescendo. Não faz sentido algum você ser sugado pelo ambiente. O ambiente ele vai te matar, ele vai te neutralizar. Ele vai te neutralizar. Então, esteja inserido nisso. E se eu te disser para você que existe um código tão silencioso ao seu redor que está programando você para o fracasso, você precisa perceber isso. Precisa identificar que código é esse. E agora mesmo, você tem que decidir hoje mesmo. A partir de hoje, eu vou ler a frequência. Todo mundo tem que chegar num ambiente e sentir o cheiro do ambiente. Não o cheiro do olfato, mas a frequência. Esse ambiente é pesado para mim, esse ambiente ele é bom para mim, esse ambiente ele é péssimo, não é para mim estar aqui. Só se insira em lugares que fazem sentido. O ambiente ele pode te promover ou ele pode te destruir. Só acontece uma dessas duas coisas. Que ambiente você está frequentando? Você já se perguntou? Os ambientes que eu estou frequentando estão me dando crescimento? Ou eles estão me roubando energia? Quantos homens e mulheres todos os dias roubam suas próprias famílias por causa do ambiente? Porque quando você pode colocar algo de valioso dentro da sua casa, mas você está gastando todo esse recurso com drogas, com bebidas ou com outras coisas que só destrói a sua vida, ao invés de você estar promovendo uma vida de qualidade para sua família, você está roubando ela. Quantas pessoas, homens e mulheres, eles colocam, né, tiram recursos da sua família para jogar, para jogos e perdem tudo? Quantas pessoas gastam dinheiro com farras, diversões que poderiam ser aplicados em conhecimento que transformariam as suas vidas? Mas não, preferem gastar dinheiro com vaidade do que investir em algo que vai promover a sua vida. O ambiente, ele te pressiona em tudo. O ambiente, ele pode te levar ao fracasso ou pode te levar a uma grande vitória. Todas as vezes que eu mudo o ambiente, eu encontro pessoas que agregam tanto valor à minha vida, que a minha vida dá um salto de décadas. Cada lugar que eu coloco os meus pés é totalmente intencional. Eu jamais vou estar num lugar que vai me colocar para trás. Eu jamais vou estar num lugar que vai me colocar, vai me trazer algum prejuízo. Eu sempre procuro estar dentro de lugares que vão fazer com que eu cresça, aprenda algo novo, viva novas experiências. São as experiências que vão fazer com que você seja uma pessoa mais sábia. Não basta só estudar, não basta só você estar me ouvindo aqui, você tem que colocar em prática isso a partir de hoje. Já faz uma análise na sua vida, onde você está andando, com quem você está andando, o que você está fazendo e se pergunta: tudo isso está me dando crescimento? Se não, automaticamente cria um plano de mudança. Veja a vida que você deseja. Qual vida você deseja? Às vezes a vida que você deseja você ainda não acessou, sabe por quê? Porque você nem treina. Ah, mas é impossível para mim. Sim, lógico, você não treina. O ano passado, para mim, era impossível correr 5 quilômetros. Era impossível. Mas o que, que aconteceu? Eu comecei caminhando 500 metros. Depois eu fui correndo 500 metros. Depois eu comecei caminhando 1000 metros. Em menos de um mês eu estava correndo 5 quilômetros e passei o ano inteiro correndo todo dia 5 quilômetros. Às vezes 7, às vezes 15 correndo, me tornei um atleta profissional, um corredor profissional. Por quê? Porque eu comecei mudando as minhas atitudes e acreditando nisso. Boa noite, Matheus. Boa noite, Jainara. Então, pessoal, é exatamente isso. O ambiente ele te pressiona em tudo. O ambiente ele te pressiona de verdade. Se você ceder, você vai ao fracasso. Mas se você estiver num ambiente de crescimento exponencial, a sua vida ela vai crescer rápido. Mas você tem que fazer uma pergunta para você mesmo. A vida que eu tenho, ela está como eu quero?
Porque às vezes você acha que sua vida está muito bem, mas você teria que pensar melhor. Pensar na sua viagem internacional, pensar em um plano de saúde melhor, em um carro melhor, uma casa melhor, algo melhor para a sua descendência. Talvez você ainda não tenha filhos, mas você vai ter logo logo. E a sua descendência, como é que vai ser? Então, você precisa disso. Você precisa crescer. E quem vai fazer isso é o ambiente. O ambiente ele vai colocar você para baixo ou para cima. Porque ele vai te colocar pressão. Se o ambiente que você tem ter domínio sobre você, acabou, filho. Acabou. Você tem que entender que é você que tem que ser o influenciador, mas influenciador do bem. Se você observar quantos influenciadores do mal estão aí todos os dias na internet ensinando tudo que não presta e as pessoas estão lá fazendo todos os dias, por isso que eu não me calo. Por mais que não tenha muitas pessoas nesta aula, mas toda semana eu estou aqui. Por quê? Porque eu acredito que alguém pode mudar. Que alguém pode acordar desse sono profundo e dizer assim: realmente eu preciso mudar de vida. Eu preciso de algo melhor para mim e para os meus. Porque quando você começa a ser conformado, minha vida mudou quando eu saí do conformismo. Minha vida sempre foi muito boa, mas para mim nada é suficiente. Eu sou grata a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu tenho conquistado até aqui, mas eu sei que aqui isso não é nem a sombra do que há de vir, porque eu agradeço porque eu tenho, mas eu estou de olho já na próxima fase. Eu fico o tempo todo mapeando com quem que eu tenho que me conectar, que ambiente eu tenho que acessar para mim ir para a próxima fase, que ferramentas eu vou usar. Eu não me contento com o que eu tenho, mas eu sou grato a Deus demais, todos os dias. Eu agradeço a Deus por tudo que eu já conquistei. E eu sei que isso é pequeno demais aonde eu vou chegar. Mas por quê? Porque todo o tempo eu estou de olho na próxima fase. Todo o tempo. Todo o tempo eu estou arrumando treta. Todo o tempo eu estou arrumando problema para minha vida. Para mim, cada vez que eu resolvo um problema, eu me torno mais forte. É nos problemas que nascem homens e mulheres fortes. Às vezes você não quer passar por nenhum problema, quer tudo simples, quer tudo fácil, tudo muito simples. Você não vai conseguir crescer assim. Você não vai conseguir de verdade. Por quê? Porque é através disso que você vai aprendendo. Todos os dias você tem que se tornar uma pessoa mais forte. Todos os dias. Então, procure estar num ambiente onde as pessoas treinam, onde as pessoas cuidam do seu corpo. Procure estar num ambiente onde as pessoas elas gostam de estudar, elas gostam de aprender. Seja num ambiente onde as pessoas não estão conformadas com a vida que elas têm. Seja num ambiente onde as pessoas elas adoram ir para a próxima fase. Porque cada vez que você sobe de fase, o seu bolso ele cresce junto com você. Hoje as pessoas acham que o problema do mundo é o dinheiro, e não é o problema, não é o dinheiro. O problema é as pessoas que não estão preparadas para carregar o dinheiro que elas querem. Então, se você não tem a quantidade financeira na sua conta que você deseja, é porque você não está preparado para carregar isso. Porque o seu bolso é do tamanho da sua mente. Se a sua mente é grande, o seu bolso é cheio. Se a sua mente é pequena, o seu bolso é vazio. Então, quando eu cresço a minha mente, a nossa energia financeira acompanha. Porque você vai crescer, você vai ter novos negócios, vai ter novas conexões, novas oportunidades. Por isso que eu não canso de aprender. Não canso de verdade de aprender. Todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova. Eu não consigo colocar minha cabeça no travesseiro sem eu aprender uma coisa nova todos os dias. Eu já faço isso desde 11 anos de idade. Eu tenho que aprender coisas novas. Por isso que é mais fácil dizer aquilo que eu ainda não sei do que o que eu sei, porque eu não vou conseguir falar tudo que eu sei. Quem vive comigo, quem vive perto de mim, sabe que tudo que é necessário fazer, eu estou no ponto para fazer porque eu sei fazer. E aquilo que eu não sei fazer, eu vou aproveitar aquela oportunidade para resolver aquele problema e aprender. Porque eu não canso de aprender coisas novas, eu preciso aprender. Então, quanto maior os problemas que você se envolver, mais aprendizado. E esses aprendizados, eles vão te colocar no outro nível.
E ao você ir para o outro nível, você vai mudar de ambiente, porque aquele ambiente não te cabe mais. Vai chegar um momento que você vai se tornar tão insuportável que o próprio ambiente te expulsa dali. Você vai chegar em lugares que as pessoas não te suportam. Não é porque você se tornou uma pessoa chata, é porque a sua cabeça, ela não cabe mais naquele ambiente. As pessoas, elas não têm como mais debater com você porque elas não têm argumento, porque você cresceu demais. Só que tem pessoas que ainda estão presas no passado, tem pessoas que estão presas lá quando era criança, vivendo as mesmas brincadeiras. A própria Bíblia diz que quando nós éramos crianças, nós pensávamos como criança e agíamos como criança. Mas hoje nós somos homens e mulheres grandes e nós temos que agir como homens e mulheres grandes. Então está na hora de você parar de brincar de criança e começar a fazer o que precisa ser feito. E governar no hoje para que amanhã você possa colher os frutos que você está plantando hoje. A vida que você está vivendo hoje é a vida que você plantou há alguns anos atrás. Então, a vida que eu vou usufruir daqui a alguns anos é a vida que eu estou plantando hoje. Todo dia eu estou plantando. Então, a minha colheita vai ser absurda daqui a alguns anos. Se Jesus não voltar, a minha vida vai ser extraordinária. Não tem nem como eu mensurar como vai ser minha vida. Porque eu tenho plantado demais para colher lá na frente. E eu não vivo no imediatismo. Então, comece a resolver problemas. Então, quantas oportunidades você já perdeu? Quantas oportunidades você perdeu de estar cercado de pessoas, de lugares, de hábitos positivos? Mas você tem vivido somente hábitos que sabotam sua evolução. E você está vivendo isso e nem percebeu. As oportunidades que você perdeu por estar cercado de pessoas pequenas, ambientes de fofoca, ambientes que só vivem para falar dos outros, ambientes que só vivem para degrinir a imagem das pessoas, ambientes onde não traz nenhum sucesso para a sua vida. Ao invés de você ganhar conhecimento, ganhar recursos, você faz é dispersar os recursos que você tem. O ambiente tem te roubado e você não tem nem percebido isso. Está na hora de você colocar uma data de mudar de ambiente. Tá na hora de você se promover. Tá na hora de você colocar uma data para sair desse trabalho que já está há 20 anos. Lembra, funcionário bom, ele não pede aumento, funcionário bom, ele pede a demissão, porque ele tem um valor dele. É impossível alguém me contratar, sabe por quê? Porque eu cresci demais. Não tem como eu caber dentro de qualquer empresa. Por quê? Porque eu cresci demais a minha cabeça. É impossível eu acessar lugares. Não tem como. Por quê? Porque não me cabe mais. Eu cresci demais. A minha cabeça cresceu demais. Como é que faz isso? Tomando decisões. Quantos livros você já leu nesse ano? Quantos cursos e treinamentos você fez esse ano? Quantas pessoas novas que podem te levar para outra fase você já conheceu esse ano e está conversando com elas? Não pare de pensar pequeno, pare de menosprezar. Você precisa mudar de vida. Mas enquanto você não colocar um ponto final nisso e botar uma data, você não vai mudar. Ninguém vai te pegar pela mão. Ninguém vai. Ninguém. Mas eu tô aqui para te aconselhar, para te ajudar, para permitir com que você possa mudar de fase. Sabe por quê? Por que eu insisto tanto nas pessoas? Porque um dia eu já estive no lugar delas. E um dia, naquele tempo, eu queria ter alguém que tivesse me ajudado a sair de onde eu estava. Mas com a minha força do braço, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, que mudou a minha vida, foi aí que eu consegui começar a crescer. Foi através da leitura. Quando eu comecei a ler livros, ler a Bíblia, eu comecei a entender que as minhas atitudes estavam totalmente erradas, desalinhadas, fora de rumo. E quando eu alinhei a minha vida, pronto. Cabum, é aqui. Mudei de ambiente, foi o primeiro passo. Eu andava num ambiente perdido, onde não trazia crescimento, eu comecei a andar num ambiente onde eu comecei a entender mais o rumo das coisas. E não parei de fazer isso. Todo o tempo eu estou em ambientes novos, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Todo o tempo eu estou me promovendo. Entendeu? Então é isso que eu quero para você. Por isso que eu insisto tanto aqui. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu decidi estar essa noite aqui, nesse encontro com vocês que estão aqui ao vivo e com ainda muitas, milhares de outras pessoas que ainda vão assistir essa aula que vai ficar gravada.
Mas eu decidi tirar esse tempo para falar com vocês e te alertar que o ambiente ele tá te colocando para baixo. E para você tá tudo normal, mas não está normal. Daqui a alguns anos, se você não mudar de ambiente, não mudar suas atitudes, você vai lembrar desta aula. E o tempo passou e você perdeu tempo. Então não tenha medo de governar sobre o ambiente. Não tenha medo. Chegue no ambiente, sinta a frequência, aprenda a ler o ambiente e diga: esse ambiente não é para mim, e saia, fuja, porque se você não fugir, o ambiente vai te pegar, ele vai te contaminar. Por isso que eu digo o tempo todo: se você quer prosperar, ande com quem é próspero. Se você quer ser rico, ande com quem é rico. Ah, mas uma pessoa rica não vai querer andar comigo. Vai, sabe por quê? Porque um dia ele esteve no lugar que você esteve. E ele vai lembrar disso e vai. Toda pessoa que está em cima, ele sempre vai querer ajudar quem está embaixo querendo crescer. Nós não vamos ajudar é quem não quer crescer, mas quem quer crescer, a gente sempre vai estar apto a ajudar porque a gente já sabe o caminho. Então comece a treinar a vida que você quer. Se você quer ter uma vida de sucesso, comece a treinar essa vida, que você vai encontrar pessoas que vão te ajudar, mas se você não tomar atitude, você não vai sair de onde você está. Então governe o ambiente. O seu ambiente, quem governa é você, mas influencie isso para o bem. Porque se você não influenciar para o bem, você vai começar a influenciar pessoas para o mal e vai estar fazendo o contrário. Então eu estou aqui alertando vocês para isso. O ambiente é terrível, mas também o ambiente pode ser abençoado. Basta você escolher o ambiente correto para você estar. E sem dúvida, você vai explodir na vida. Parece um doideiro que eu estou falando, mas eu vivo isso na prática. Nem pense que você vai ter os mesmos resultados. Se você não mudar de ambiente, você não vai ter novos resultados. Se você quer viver um ambiente de alta performance, cercado de estímulos, ao invés de um caos que te atormenta todos os dias, só mudando de ambiente. Novos resultados só se você acessar novos ambientes para conhecer novas pessoas, para ter novas atitudes. São as novas atitudes que vão te dar novos resultados. Fazer a mesma coisa não vai te dar resultado algum. Olha seus resultados dos últimos anos. Analisa a sua vida de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Já estamos chegando em 2025. Analisa como é os mesmos resultados, porque você está fazendo a mesma coisa. Se você não fizer uma coisa diferente, você não tem como ter um resultado diferente. E é o resultado que vai curar você. É o resultado, o seu resultado, que vai curar as pessoas que estão à sua volta, porque ninguém acredita em você, a não ser que quando você dê resultado. Quando você começa a mudar de vida, todo mundo te critica. Diz que não vai dar certo, diz que você está querendo ser isso, querendo ser aquilo, mas quando você chega e mostra o resultado, as pessoas se calam e ainda vão te perguntar assim: como é que tu fez? Me explica. Como é que tu fez? E eu digo assim: cara, eu tô há 2 anos na internet fazendo aula toda semana. Você não assistiu uma aula? Assiste lá, 2 anos de aula, pronto. Tô lá toda semana. Só assim, simples. Mas eu queria, na minha época, alguns anos atrás, ter uma aula assim para me seguir, para me aprender, para me mudar a minha cabeça. E não primeiro pegar a pancada da vida para depois mudar. Então mude a sua vida, mude suas atitudes, o seu resultado, a sua mudança, o seu crescimento, ele vai impactar uma nação. O seu resultado vai transformar vidas que você nunca vai conhecer. O seu resultado, ele vai iluminar o ambiente de uma tão forma que nenhuma treva consegue esconder você. Então, por isso que na Bíblia sempre Jesus diz: seja luz do mundo. E como é que você é luz no mundo? Mostrando seus resultados. Porque falar, todo mundo fala, até um papagaio fala, mas é seus resultados que vão calar as pessoas. É o seu resultado que vai inspirar pessoas. É o seu resultado que vai transformar vidas. Porque a sua vida se transformou. E sempre vai ter alguém te olhando. Sempre vai ter alguém que você inspira, ou pro bem ou pro mal. Se você faz coisa ruim, você tá inspirando as pessoas pro lado mal. Mas se você faz coisas boas, alguém também tá se inspirando em você. E você vai transformar, às vezes, vida de pessoas que nem te conhecem. Então seja luz.
Onde você colocar seus pés, mude o ambiente, não seja mais contaminado pelo ambiente. Chegue no ambiente e detecte o ambiente. Onde você frequenta, chega lá e detecta. Isso aqui me faz bem? Isso aqui vai me fazer crescer? Eu continuo aqui. Se não faz, bate o pé, vai embora. Porque se o ambiente que você está não te proporcionar crescimento e mudança, sai de lá. Não faz sentido nenhum. Se não tiver crescimento e não tiver mudança em você, saia. Saia. E você pode até permanecer, desde que você esteja causando mudança nas outras pessoas, desde que você seja inspiração. Porque senão, não fique. E se você está ensinando alguém nesse ambiente, coloque data para sair de lá. Porque se você não colocar data, esse ambiente vai te consumir. Então, quer prosperar rápido? Crie seu ambiente. Crie seu ambiente. Porque quando você cria um ambiente de crescimento e todo mundo vai participar disso, não tem palavras. Não tem palavras quando você vê um ambiente crescendo, um ambiente mudando, pessoas sendo transformadas. Eu não tenho palavra de ver vocês que estão assistindo essa aula aqui um dia, sentar na mesa com vocês e começar a falar de negócios, de empreendimento, de crescimento e ver que a vida de vocês mudou de uma forma que começou em uma decisão: mudar de ambiente. Então, se você quer prosperar rápido, crie seu ambiente, mude de ambiente. E não tenha medo, porque problema vai ter, mas cada problema que tem vai te trazer mais sabedoria. Não arregue para as guerras, não arregue para as dificuldades, supere-as, aprenda alguma coisa. Sempre, 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 Deus vai criar situações na sua vida para te deixar mais forte. Essa semana mesmo nós passamos uma barra tão forte, eu e minha esposa, só Deus sabe o que nós passamos. Mas essa situação nos deixou mais forte. E essa situação me fez ainda conhecer mais a Deus, entender mais como Deus pensa. Nós acessamos um ambiente incrível, um ambiente espiritual maravilhoso que nos transformou. Foi difícil, foi sofrido, com muitas lágrimas, mas nós vencemos o ambiente. Nós vencemos um ambiente tenebroso e onde tinha trevas, a luz tomou de conta. E é assim que você vai. Não arregue para as guerras. É nas guerras que você vai se fortalecer, vai aprender. É nas guerras que você vai encontrar outros lutadores como você, que vocês juntos vão criar negócios que vão transformar o mundo. Dentro de você existe uma solução para o mundo inteiro. Tem alguma nação que precisa de algo que está dentro de você. E você, por estar num ambiente que te sufoca, você está parado sem fazer nada. A minha mensagem, quando eu abro minha boca, pode transformar nações. Por isso que eu não me calo. E nunca vou me calar. Quem quiser aprender, vai aprender. Porque eu odeio a improdutividade. Eu odeio quando as pessoas estão paradas, improdutivas, estagnadas. Porque isso só traz pobreza. A pobreza não é um estado financeiro. A pobreza é um estado mental de improdutividade. As pessoas estão improdutivas, sem fazer nada, esperando o grande milagre. E o grande milagre não vai chegar, porque o milagre nunca chega em alguém que está parado. O milagre, a tal de sorte que vocês falam, ela só pega pessoas que estão em movimento, se movendo, crescendo sem parar, mudando de ambiente, crescendo, incentivando, criando movimento, transformando vidas. É assim que o milagre te encontra. Seu resultado, não esquece, anota isso, cara. Seu resultado vai mudar a vida das pessoas. Seu resultado vai salvar um monte de gente. É seu resultado, não é suas palavras, são suas atitudes, seus resultados, aquilo que você conquista, aquilo que você mostra, aquilo que você tem de verdade, aquela transformação que você sempre lutou e ela chegou. Poxa, mas aquele cara não era gago? Hoje aquele cara ele fala perfeitamente bem. Aquele cara na escola não sabia nem ler. Hoje esse cara é escritor de não sei quantos livros. Poxa, esse cara era pobre, só ia para a escola de pé. Hoje esse cara num carro desse tem uma casa dessa. São esses resultados que vão transformar a vida das pessoas. Que elas vão criticar, vão, mas logo logo quando vê que isso é de verdade, elas vão te perguntar como foi que tu conseguiu.
E é nessa hora que você vai ensinar as pessoas a mudarem de vida como você conseguiu. Deus está colocando tudo isso nas suas mãos para você realmente mudar de vida. Deus me chamou para me estar aqui ao vivo hoje para te alertar que você pode mudar de vida, basta mudar de ambiente, basta mudar suas atitudes. Para de fazer o que todo mundo está fazendo. Para. Cria suas próprias oportunidades. Todo dia a oportunidade ela chega lá na tua casa, mas você não está preparado para assumir. Tudo que você vai querer conquistar, você acha caro. Nós temos vários treinamentos aqui de tecnologia, às vezes as pessoas entram em contato. Poxa, mas é caro, né? Caro é aquilo que não te dá retorno. Caro é você sentar na mesa de um bar e gastar R$ 500 e no outro dia não ter nada. E não aprendeu nada, só acabou com sua vida. Caro é você comprar um maço de cigarro e fumar ele e acabar com sua vida e não ter lucro nenhum. Comprar um livro que vai transformar a tua vida não é caro. Fazer um curso que vai transformar a tua vida não é caro. Fazer uma viagem com a sua família que vai mudar o humor, vai mudar o ambiente, vocês vão usufruir de experiências maravilhosas, não é caro. Caro é você viver na mesmice. Caro é você não aprender nada. Caro é você morrer e não saber para que você nasceu. Caro é você não impactar vidas. Caro é você nunca ter saído nem da cidade que você esteve. Mas investir em crescimento não é caro. Não é caro. Invista tudo que você tem em você mesmo. A Bíblia fala. Invista tudo que você tem em sabedoria. A palavra é essa, sabedoria. E sabedoria só vem com experiências. Então, quer uma dica? Compre experiências. Compre experiências. Porque quando você começa a criar experiências novas, novas experiências vão te deixar a pessoa mais sábia. E junto com a sabedoria, sabe o que, que vem? Riqueza. Porque a prosperidade, ela é ligada à sabedoria. Quando Salomão, Deus ofereceu um pedido para ele. Deus perguntou para Salomão o que, que ele queria. E ele falou assim: eu quero sabedoria para guiar o teu povo. E Salomão, ainda é o homem mais rico da terra, porque a Bíblia fala que nunca vai ter ninguém mais rico do que ele. Alguns historiadores calculam que a riqueza de Salomão era mais ou menos 5 vezes mais do que todo o dinheiro do mundo. E ele só quis sabedoria, e a sabedoria levou ele para isso. Então tira esse resto de 2025, faltam só 3 meses para acabar o ano, mas tira esses últimos dias do ano de 2025 para aprender tudo que você puder. Mas não só aprenda, aplique na sua vida. Coloque na sua vida uma decisão, organize, mas tire esse resto de ano para mudar sua vida em alguma coisa. Mude pelo menos 1%. Se você mudar 1%, você vai ver que isso vai crescer 1%. E seu bolso vai acompanhar. Mas se você decidir mudar 50%, a sua vida vai crescer 50% e seu bolso vai acompanhar. Faz o teste para você ver. Mas tira esse tempo para você aprender. Comece a ditar as regras dos ambientes. Seja um governante. Não desista nessa reta final. Canse da vida que você tem. Canse dessa vida, por mais boa que seja, mas canse dela. E comece a ficar de olho na próxima fase. A próxima fase, ela é melhor que essa. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas a próxima fase é melhor do que a fase que você está. Não se prenda nela. Não se prenda. E agora? Agora que você sabe que o ambiente te molda todos os dias, você vai continuar refém dessas circunstâncias? Ou você vai começar hoje mesmo a ditar as regras do ambiente e vai mudar para um ambiente que te impulsiona para o sucesso? Você vai continuar parado onde você está? Me responde aí. Tá na hora de você mudar de ambiente. Muda. Muda. Começa a ler a Bíblia. Com certeza você tem uma Bíblia em casa. Começa a ler a Bíblia. Vai lá para Provérbios. Começa a ler Provérbios. Depois lê o Evangelho de João. Depois vai para Gênesis. Começa a ler a Bíblia. Se não tem, vai no teu celular. Na internet tem a Bíblia. King James 1611. Começa a ler. Começa a ler livros.
Qualquer um. Ó, tanto aqui, ó. Todo lugar aqui tem livros do outro lado. Começa a ler livros, foi a leitura que transformou a minha vida. Foi a leitura, cara. Ler um livro por mês é muito simples, é só você dividir 30 dias, né? Dividir o número de páginas por 30 dias e ler todo dia 2, 3 páginas. Você vai mudar a tua vida, cara. Para de ficar preso na internet, para de ficar preso horas e horas nas redes sociais. Ah, mas eu tô aqui nas redes sociais te assistindo, mas é uma coisa positiva. Mas quanto tempo você passa, fica perdendo, rolando o dedo para cima em coisa desnecessária, passa horas e horas assistindo séries, filmes que não te levam a crescimento nenhum. Lê um livro e aplica o que tem nele na tua vida e vê tu crescendo sem parar. Faz cursos, se conecta com pessoas que realmente transformem a sua vida. Lógico que tem muita coisa aí fácil, muita coisa errada na terra que você fica assistindo, né? Mas filtra e muda a sua vida. Isso mesmo, Kaique, verdade. Aprender nunca é demais, meu amigo. Nunca, nunca, nunca é demais. Tem até um ditado: é, quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Não é que você não vai depender de pessoas, é que nem sempre as pessoas estão disponíveis para você, para te ajudar. E se você aprendeu, você pode resolver. Quantas pessoas não sabem nem encher um pneu do seu veículo? Para no posto tem que pedir ajuda a outra pessoa para encher o pneu. Quantas pessoas não sabem nem trocar o pneu de um carro? Que são habilitadas, mas não sabem trocar um pneu de um carro. O pneu furou, não sabe trocar. Quantas pessoas não sabem nem trocar uma lâmpada? Entende? Aprenda tudo que você puder. Se você aprendeu, ótimo. Se não for usar, ótimo também, mas você sabe fazer. Então, se conecte com pessoas que fazem sentido. Nós vivemos na internet, pessoal. Antigamente, você tinha que andar quilômetros e quilômetros para se conectar com uma pessoa. Hoje, você pode se conectar com uma pessoa pela internet. Vocês estão aqui me assistindo do conforto da casa de vocês. Quanto eu contribuí aqui para vocês uma aula dessa, pessoal? Maravilhosa. Não, não porque eu estou ministrando, mas é porque eu sei que você, se você aplicar o que eu disse hoje, a sua vida vai mudar assim, ó. Então eu vim te alertar hoje sobre os perigos do ambiente. Mude de ambiente, esteja só em ambiente que te faz crescer, certo? Aprenda a ler, ó. Temos aqui, ó, 4 livros que você pode começar, todos de nossa autoria, meu e da minha esposa. Outros livros maravilhosos que você pode encontrar no Amazon, ou em qualquer lugar, qualquer livraria. Começa pela Bíblia, se não tem nenhum livro, mas começa a ler hoje. A leitura vai transformar a tua vida. A Bíblia nos inspira tanta coisa boa, pessoal, e vocês têm ela em casa e não lê. Se você esteve comigo até o final desta aula, deixei aqui fixado nos comentários aqui embaixo um manual passo a passo para você sair de onde você está e ir para um ambiente de sucesso. Até a próxima.